Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima. Eu sou José Nelson, sou graduado em Teologia Catequética pelo Instituto de Fé e Catequese Lumen Christi, situado aqui em Salvador, na Bahia. E vamos hoje dar início ao nosso Catecismo Romano, ou seja, uma catequese muito simples e objetiva para instrução da fé do povo de Deus. Esta catequese destina-se ao público católico que tem aí a sua, deseja e tem a sua necessidade de conhecer mais sobre a nossa fé católica, apostólica, romana. Vamos usar como base para esta catequese o Catecismo Católico do Catecismo Romano do Concílio de Trento. Vamos usar o Catecismo Maior de São Pio X e a Sagrada Escritura. Muito bem. Vamos então começar com o Catecismo de São Pio X, porque ele tem uma didática muito objetiva e simples, direta, onde nós podemos assim dissertar e depois, passando para o Catecismo Romano, citando as Sagradas Escrituras, e assim nós irmos caminhando nessa jornada da catequese. Então vamos iniciar com essa primeira aula falando sobre a doutrina cristã e suas partes principais. Porque a doutrina cristã, embora tenha a sua amplitude teológica, e que para ter o conhecimento pleno de toda a doutrina cristã, realmente faz necessário fazermos estudos mais profundos, e aí é o caso de se fazer um curso de teologia. Mas o catecismo ele traz um compêndio dessa doutrina para que seja transmitido aquilo que de fato é o mais essencial para o cristão. Então, São Pio X, que foi Papa da Igreja Católica no início do século XX, ele elaborou um catecismo muito objetivo, muito simples, e que nos dá essa base para o conhecimento daquilo que é essencial para a doutrina, para o conhecimento da doutrina católica. Então ele começa fazendo uma pergunta muito simples e objetiva: sois cristãos? Sim, sou cristão pela graça de Deus, é o que deve responder todo católico. Sou cristão pela graça de Deus. Por que dizeis pela graça de Deus? Digo pela graça de Deus porque o ser cristão é um dom de Deus, interiormente gratuito, que nós não podemos merecer. Logo, a graça de ser cristão é um dom sobrenatural, nos comunicado por Deus, para participarmos do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. E quem é verdadeiro cristão? Pergunta São Pio X. Verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. Então, primordialmente é necessário ser batizado. O sacramento do batismo é a porta de entrada para a vida cristã. Ninguém pode ser cristão, de fato, sem o sacramento do batismo, que nós vamos tratar mais adiante. E também,
uma vez recebida a graça do batismo, onde nos é comunicada a vida espiritual, o dom de Deus, nós então vamos professar essa fé. E para professá-la conscientemente e com a inteligência, a vida, é necessário conhecer esta fé, conhecer esta doutrina. Daí a necessidade da catequese, do ensino, como o próprio Jesus disse, batizai e ensinai. Batizai e ensinai. E a obediência ao ensinamento. E quem são os primeiros, né? Vamos dizer assim, os que são primordialmente, né, mestres da fé. Os bispos, o Papa, os bispos e os sacerdotes. O que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Então, o que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que Jesus Cristo nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Então, para conhecer o caminho da salvação eterna das nossas almas, é preciso ter o conhecimento da doutrina. Sem o conhecimento da doutrina, é impossível ter esse conhecimento do caminho que nos leva à salvação eterna de nossas almas. E logo a mais e logo à frente, vamos saber quem é este caminho ao qual devemos percorrer para nos salvar. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Certamente é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo e cometem falta grave aquele que se descuidam de o fazer. Então não só é necessário, né, ter o conhecimento da doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, como cometem falta grave aqueles que se descuidam de o fazer. Porque, certamente, quem desconhece dessa doutrina, nosso Senhor Jesus Cristo, está em seríssimo risco, pondo a sua alma em perigo de perder a salvação eterna. Os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo os seus filhos independentes, os pais cristãos, aqueles que estão sob a responsabilidade de outrem, cristãos, devem encaminhar seus filhos, seus tutores, né, para a catequese. Devem encaminhar os seus filhos e aqueles a quem estão sob a guarda para a catequese, para o conhecimento da fé, para receber a educação da fé. Assim como é necessário para libertar da ignorância nos estudos acadêmicos, é necessário encaminhar os filhos, as crianças para a escola. Na educação da fé não é diferente. É preciso, então, encaminhá-los para a catequese. De quem devemos nós receber e aprender a doutrina cristã? Devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica, porque foi a ela que nosso Senhor Jesus Cristo, né, entregou toda a sua doutrina. Foi a ela que nosso Senhor Jesus Cristo depositou, né, a confiança e a responsabilidade e a missão
de levar às nações, aos povos, o conhecimento sobre a salvação das almas por nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua santa e sagrada doutrina da fé. Como é que temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? Temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira, porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio de seus santos apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Então, exatamente pelo fato de nosso Senhor Jesus Cristo ter fundado a Igreja Católica, que quer dizer para todos, universal, conforme o termo grego católicos, é necessário, então, tomar conhecimento e ter a certeza de que, tendo a Igreja Católica como mãe e mestra da fé, é aquela que de fato nos transmite toda essa verdade da mensagem, né, salvífica de Deus por meio de seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi a ela que foi confiada a missão, e é dela que recebemos, não outra, mas da única e verdadeira Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Há mais provas da verdade da doutrina cristã? A verdade da doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de tantos que professaram e professam, pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação no mundo e pela sua plena conservação através de tantos séculos, de muitas e contínuas lutas. Então, todas essas realidades, o fato da igreja, né, ter sido perseguida, tantos santos, tantos mártires, a propagação em meio a um terreno tão hostil que foi aqueles 5 primeiros séculos, né, com tanta perseguição do Império Romano e de outras regiões do mundo, e mesmo assim o cristianismo, a Igreja Católica, superou tudo isso, mostrando que de fato ela é uma instituição divina, e por isso mesmo é uma das provas, né, pela qual podemos constatar que ela é verdadeira. Quantas e quais são as partes principais e necessárias da doutrina cristã? As partes principais e mais necessárias da doutrina cristã são 4. O credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Essas 4 partes, o credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos, são essenciais, fundamentais, para que, de fato, um católico possa professar, né, com firmeza, com consciência, a sua fé. Sem o conhecimento dessas 4 partes fundamentais, pode-se dizer que é impossível, de fato, viver a fé católica, por ter conhecimento dela. Que nos ensina o credo, que é a primeira parte. O credo nos ensina os principais artigos de nossa santa fé.
Então, das 4 partes, o credo é o primeiro dessa lista, que nos ensina os artigos, os principais artigos de nossa fé. Né? Então, são 12 artigos, que também vamos aqui, ao longo desta catequese, tratar para melhor conhecer o que é que de fato nos ensina o credo. O que é que cada artigo do credo quer dizer para nós. O que nos ensina o Pai Nosso, que é o segundo ponto dos 4 fundamentos, 4 partes, vamos dizer assim, da doutrina, como São Pio X aqui nos ensina. O que é que nos ensina o Pai Nosso? O Pai Nosso ensina-nos tudo o que devemos esperar de Deus e tudo o que Ele devemos pedir. Então, também nessa parte das 4 partes, né, principais da doutrina cristã, o Pai Nosso, ele traz profundos ensinamentos daquilo que devemos pedir e esperar de Deus, que também vamos, ponto a ponto, parte a parte do Pai Nosso, aqui refletir com base no Catecismo de São Pio X e do Catecismo Católico, do Catecismo Romano, né, do Concílio de Trento. O que nos ensinam os mandamentos? Os mandamentos nos ensinam tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Então, os mandamentos, que é o terceiro ponto dos 4 principais fundamentos da doutrina cristã, que nos ensina, então, a como devemos, né, nos comportar, como nos devemos proceder, como devemos proceder na vida, nossa conduta moral no mundo, para assim agradar a Deus, né, e também alcançar nossa salvação, nos dada por Cristo, mas que nós devemos nos mantermos nela. É preciso permanecer. Se não permanecemos, assim como Satanás, Lúcifer, não permaneceu na luz, nós vamos então encontrar, infelizmente, a nossa perdição. Que nos ensina a doutrina dos sacramentos? A doutrina dos sacramentos faz-nos conhecer a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para perdoar-nos os pecados, comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Então, esse último ponto, daqueles 4 principais pontos da doutrina cristã, que são os sacramentos, ele nos faz conhecer a natureza e o uso desses meios que Jesus Cristo instituiu, né? Porque os sacramentos são sinais sensíveis da presença da graça de Deus, como meios que nos leva à santificação, que nos leva à salvação, porque assim nós recebemos pela graça operante e santificante a nossa redenção, né, que nos foi dada por Jesus Cristo no alto da cruz e que nos é aplicada através dos sacramentos, a começar principalmente pelo batismo. Mas esta doutrina dos sacramentos, vamos também ao longo da catequese, né, falar sobre elas. Aqui encerramos nossa primeira aula, o nosso catecismo. Eu agradeço a todos que, né, irão acompanhar, que irão, né, participar. Nós depois podemos fazer um outro momento para perguntas e respostas. E vamos então assim dar início
a nossa caminhada de fé. Aqui está a bandeira do Brasil imperial, né, como uma maneira também de estarmos conectados com a nossa nação, de buscar orar, rezar por ela e pedir tempos, né, de refrigério diante de tantas dificuldades em que estamos vivendo. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, nos dê a sua paz e se compadeça de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.